Um garoto se muda de Tóquio para Hokkaido. Ele observa a paisagem de Hokkaido e, apesar do desconforto, sente paz. Seu celular está quase sem bateria quando ele vê uma garota loira, onde ele chama ela de Jiaru. Ele pede ajuda para chegar ao destino e descobre que está a 3 horas de distância e lamenta ter saído do táxi muito cedo. Ele pensou que caminharia um pouco até o outro distrito, mas o garoto diz que precisa pegar outro táxi. Ela informa que não há táxi na área, mas ele insiste em chamar por telefone. Ela diz que, com sorte, o táxi chegará em 30 minutos. O garoto decide esperar um táxi mesmo assim, mas ela o convida para pegarem o ônibus juntos e chegará em 5 minutos, indo para o destino dele. Ele fica animado, agradece e revela que se mudou de Tóquio para aquela cidade por motivos familiares. Ela acha que Tami mediano em comparação a Tóquio e pensa que ele deve achar todos ali bregas. No entanto, ele gosta da paz em Kitami e revela ter 16 anos, mesma idade que a garota tem. Ela fica animada e pergunta onde ele iria estudar e acaba descobrindo que ele vai estudar no mesmo colégio que ela, Okuryo. Essa menina pega o rapaz pelo braço devido ao frio, perguntando se ele quer que ela solte ele. Ela espirra e sai alguma coisa do seu nariz, o deixando encantado com aquilo. E preocupado com ela, ele oferece um lenço para ela se limpar. Mesmo com frio, ele fica aéreo, pois nunca teve tanto contato com uma garota em Tóquio. Ela o chama, mas ele está perdido em pensamentos. Para obter respostas, ela coloca gelo em sua camisa, fazendo-o pular de frio. Ele a elogia sem querer, a chamando de bonita, deixando-a envergonhada. O ônibus dela chega e ele pergunta o nome dela, e ela fala que é Fukuyo Minami e vai embora. Ele comemora estar em Hokkaido, mas percebe que deveria ter ido no ônibus com ela. No dia seguinte, na escola, ele se apresenta como Shiki Tsubasa e, depois de se sentar, se pergunta se a garota ficou em outra sala. Só que ela chega atrasada e ele descobre que Minami está na mesma turma que ele, ficando surpreso com clichês de filmes acontecendo com ele. Durante a aula, Minami elogia o nome de Shiki e o chama pelo primeiro nome, Tsubasa. Shiki fica envergonhado, pois praticamente ninguém o chama assim, revelando que apenas sua família e amigos o chamam dessa forma. Shiki sente frio e percebe que todos usam lantas e fica decepcionado por não ter pesquisado isso antes, e Minami lhe oferece uma, e ao usar, ele se sente satisfeito por estar aquecido, mas acaba tendo um pensamento indecente com Minami. No final da aula, ele agradece pela manta e ela acaba cheirando ela, insinuando que a manta ficou com o cheiro dele e dela juntos, deixando Shiki com vergonha. Ela pede para ele retribuir pelo que ela fez e assim ela pede para acompanhá-la até a estação, já que ela estava sozinha. No caminho, ela pergunta se ele tem namorada e ele rapidamente nega. A garota ri com a resposta rápida de Shiki sobre sua solteirice. Curiosa, ela pergunta sobre os lugares que ele costumava frequentar em Tóquio durante encontros, e Shiki sugere Harajuku e Shirokubo. Shiki, sem experiência real em encontros, confessa ter lido sobre isso na internet. Minami fica surpresa e diz que pensava que ele preferiria ir em Shibuya. Ao se despedir, Minami o convida para sua casa no dia seguinte, já que não teriam aula. Shiki, um pouco perplexo com a rapidez dos acontecimentos, aceita por conta da fofura de Minami. No dia seguinte, ao chegar à casa dela, Shiki pondera sobre a situação, preocupado com sua família descobrir. No entanto, ele se sente tentado a entrar ao lembrar de Minami. Ao apertar a campainha, ela diz que ele poderia entrar, e ao abrir a porta, vê Minami e ela o recebe com uma roupa um pouco extravagante, o deixando bastante envergonhado. Ela diz que Shiki tem muita sorte, pois seus pais não estão em casa, e convida Shiki para a sala. Lá, ele nota um aquecimento no tapete, e ela acaba o provocando com toques com seu pé. Ela pergunta se ele quer alguma bebida, e ele aceita qualquer coisa. Minami dá um suco para ele, falando que é seu preferido. Quando Shiki bebe o suco, diz que é muito bom, e fala que é semelhante a uma bebida de iogurte que ele costumava tomar antigamente. Minami, ao colocar o seu suco, ela tem um pequeno acidente, derramando o suco na sua roupa, e fica com uma aparência um pouco suspeita, e quase faz Shiki ter um ataque do coração. E depois disso, ela fala que vai trocar de roupa, pois ela não pode ficar daquele jeito. Ao retornar, Shiki percebe que ela vestiu algo mais provocante, surpreendendo ele e o deixando mais envergonhado. Ele tenta mudar o foco ao sugerir assistir a um filme que trouxe de casa. Durante o filme, uma cena constrangedora de pegação inicia e Shiki fica tenso. Minami toca ele levemente com seu pé e ele interpreta tudo com má intenção. Ao olhar para Minami, Shiki descobre que ela estava dormindo o tempo todo. Ele acha que ela é descuidada ao dormir ao lado de um desconhecido. Ao acordar, ela percebe que está com o casaco de Shiki e fica sem
sem entender nada. Minami pergunta sobre o filme e ele diz que já acabou e que ele precisava ir embora. Ele deixa o DVD com ela, para ela poder ver o filme depois, e ao caminhar para casa, Minami o alcança, pede desculpas, mas antes dela terminar de falar, ele corre em direção dela e coloca seu cachecol nela, perguntando se ela estava ficando maluca, saindo daquele jeito na neve, sem quase nenhuma roupa, pois ela poderia pegar um resfriado. Minami fica envergonhada e Shiki pergunta se ela quer também seu casaco, mas ela diz que está bem agora, dizendo que está bem quentinha, e oferece para ele comida como compensação de ter dormido durante o filme. Enquanto Shiki come, ela acaba percebendo um arroz no seu rosto, e acaba pegando um arroz e comendo, deixando o Shiki mais vermelho do que um pimentão. Antes da aula, Fuyuki faz um boneco de neve e posta uma foto sorridente nas redes sociais. Ao encontrar Tsubasa lendo um cartaz sobre o Festival Cultural de Inverno, ela pergunta se ele não quer ir junto com ela, e ele aceita. Na casa dela, a família planeja um passeio, mas Fuyuki prefere ir ao Festival de Inverno com Tsubasa. No dia seguinte, Tsubasa se prepara para encontrar Fuyuki, ansioso pelo possível encontro. Ao vê-la, ele fica impressionado com sua beleza e tenta se acalmar. Ainda assim, questiona se a roupa dela é casual, achando estranho vê-la coberta, já que costuma mostrar mais pele. Fuyuki pergunta se está bonita, e ele concorda friamente, mas ela não acredita por conta de sua resposta fria, mas ele diz que ela está muito bonita e que não sabe como reagir. Ao mudar de assunto para o Festival de Inverno, ela fica desanimada, pensando que Tsubasa não iria gostar, mas ele se mostra empolgado. Ao chegarem, ele elogia o evento e Fuyuki se surpreende. Ao tirarem uma foto, ela nota sua expressão engraçada. Enquanto esperam na fila, ele escolhe um cachorro quente açucarado e ela pede uma mordida. Ele se preocupa com a situação, mas acaba cedendo, e quando ele vai morder, ele age de uma forma estranha. Fuyuka, notando sua reação, ela o provoca e ele pergunta o que aconteceu, sendo acusado de ser fácil de entender por ela. Eles seguem o caminho, se divertindo como um casal. Ao sentarem para tomar uma bebida, ele conta sobre a diferença de Tóquio com aquela cidade, dizendo que a cidade é muito diferente, mas ainda é o Japão. Tsubasa agradece por passarem um dia juntos, deixando Fuyuka feliz. Ela expressa sua preocupação sobre o festival de inverno, mas ele a faz gostar mais de Hokkaido. Ao falar sobre a cidade, ela quase cai, mas Tsubasa a salva. Eles ficam cara a cara e acabam ficando envergonhados. Fuyuka agradece pela ajuda de Tsubasa, se mostrando envergonhada, e ele diz que tudo bem. Mais tarde, ela sugere saírem novamente e menciona o festival de Sapporo. Na escola, ela traz miojo para ele, explicando como fazer uma sopa chinesa com um caldo. Ele fica surpreso e agradecido pela novidade. Tsubasa fica impressionado com o miojo que Fuyuka trouxe. Ele experimenta o miojo e elogia, alegando estar bom. Tsubasa mostra sua marmita de gente rica, deixando Fuyuka animada. Ele fala que é comida de ano novo e Fuyuka quer tirar uma foto. Depois de comer, agradece pela comida e Tsubasa destaca que nunca tinha comido miojo antes. Ele explica que muitas coisas são novas para ele, o que surpreende Fuyuka. Ela pensa que ele é mimado, então pede para ir à sua casa. Ele fica preocupado, pois sua avó está em casa e ela é um pouco rigorosa. E no caminho o convida para entrar no ícolo, deixado por crianças, que é tipo uma casinha de neve. Fuyuki entra lá e diz que cabe 2 pessoas e pede para Tsubasa entrar também. Ele fica sem jeito e acaba sendo puxado por ela para o buraco, e eles começam a fazer perguntas suspeitas. Ele reclama do aperto e ela pede para que ele chegue mais perto, mas continua apertado. Ele pensa em sair e ela o impede, fazendo barulhos suspeitos. Quando ele ouve alguém, Tsubasa sai e percebe que é sua avó. Tsubasa fica inquieto e diz que precisa inventar algo rapidamente, mas Fuyuki agarra ele, falando sobre a primeira vez de Tsubasa, e a avó dele fica desconfiada. Fuyuka se apresenta e diz que comeu um pouco da marmita da avó de Tsubasa. A avó expressa uma cara de que não gostou, mas quando o Fuyuki elogia sua comida, ela amolece. Ela pergunta a relação com o neto dela, e quando Fuyuka vai falar, Tsubasa interfere, dizendo que eles são apenas colegas. A avó entende a resposta e menciona que eles precisam ir embora, e que tem muito a fazer com Tsubasa. Ele se preocupa por não ter controle com a avó, e Tsubasa fala que sua avó não gosta de relacionamentos abertos. Ele pensa que isso pode ser o fim em Hokkaido, mas Fuyuka reaparece, dizendo que está falando com Tsubasa, pois ele está ignorando ela. Fuyuki pergunta à avó de Tsubasa por que ela está usando um guarda-chuva na neve, e ela alerta sobre o perigo de escorregar com as mãos ocupadas
ocupadas e ocasionar de se machucar, e sugere que é melhor ela usar as mãos para retirar a neve ao invés do guarda-chuva. Fuyuki também dá dicas sobre o gelo à frente. Ela oferece ajuda, pega a bolsa da avó de Tsubasa e menciona a importância de cuidar das mãos dela, que fazem comida deliciosas. Tsubasa oferece para levar a bolsa e Fuyuki a entrega e fala que pensava que ele não queria falar com ela, já que ele tinha falado que ela era apenas uma colega. Tsubasa pede para ela não ficar daquele jeito e sussurra no ouvido dela que ela é uma amiga muito importante, a deixando envergonhada. Ao chegarem à casa, a avó agradece a Fuyuki e pede para ela ficar para tomar um chá. A avó pensa que Tsubasa a escolheu e por isso ela deve ser boa. Entretanto, ao levar o chá, descobre que a garota tira fotos da casa e zomba de Tsubasa por ele ser rico. A avó decide dar um voto de confiança a Fuyuki pelo sorriso de Tsubasa. No dia seguinte, na escola, eles formam duplas para a aula de esqui e Tsubasa fica atrás de Fuyuki, percebendo que sua parceira será Akino. Em outro dia, Fuyuki anima-se para esquiar com Tsubasa em Hokkaido. Fuyuki esquia desde o ensino fundamental, enquanto Tsubasa tem medo, pois em Tóquio raramente neva. Ao questionar se Sayori também está empolgada para esquiar, Tsubasa nota que algo estranho está acontecendo entre as duas. Fuyuki quer ser amiga de Sayori, mas ela sempre a ignora. Chegando ao local, são divididos em turmas A, B e C. Tsubasa é sugerido para a turma C devido à sua inexperiência em esquiar, e o mentor o coloca para treinar caminhada com Sayori, pois ela também não sabe esquiar. Tsubasa tenta se aproximar, mas Sayori está usando fones de ouvido. Tsubasa percebe que a garota parece querer ficar sozinha e decide não insistir para evitar irritá-la. Enquanto Tsubasa pensa nisso, Sayori começa a esquiar e ele a segue, aprendendo a movimentar-se melhor ao mudar o peso de uma perna para a outra. Quando Sayori cai, Tsubasa vai ajudá-la, mas ela se levanta sozinha. Ao observar Fuyuki, Tsubasa percebe que ela esquia bem e Tsubasa elogia ela. Sayori pergunta se ele está saindo com Fuyuki e Tsubasa nega, explicando que Fuyuki e ele são apenas amigos. Sayori descreve Fuyuki como uma garota popular e extrovertida, mas Tsubasa percebe que Sayori é uma pessoa solitária. Sayori revela que Fuyuki tem tudo o que ela não tem e decide voltar a praticar. Enquanto isso, Fuyuki ajuda um garotinho a esquiar na área avançada, apresentando-se como uma guiaro de resgate das montanhas Nevada. Ao retornar ao grupo, o mentor se desculpa por estar ocupado demais com as outras turmas e por ter acabado se esquecendo de Tsubasa e Sayori. Tsubasa diz que estava tudo bem. Ele pergunta sobre o intervalo do almoço, mas descobre que a maioria da turma já está nele. O professor esqueceu deles, mas permite que comece o intervalo naquele momento. Ao voltar para o ônibus, Tsubasa decide comer em outro local para deixar Sayori à vontade. No refeitório, percebe que esqueceu seus hashis na bolsa e volta para buscar eles. Ao retornar ao ônibus, vê Sayori se trocando e fica totalmente envergonhado. Ele se desculpa, explicando que só queria pegar seus hashis. Tsubasa tenta sair, mas Sayori o impede de sair e diz que queria falar algo para ele. E durante a refeição, Sayori finalmente fala. Ela explica sua insegurança, vergonha de praticar esportes e as dificuldades que enfrenta por conta do seu corpo suar demais. Tsubasa se desculpa novamente, mas ela o tranquiliza, assumindo a responsabilidade por não cuidar de sua privacidade adequadamente. Sayori conta a Tsubasa sobre sua vida pessoal, explicando que prefere falar com ele, um estranho, do que com conhecidos. Ela acredita que estão na mesma situação de solidão. Ao ouvir o celular de Sayori tocar, ela fica muito envergonhada, mas Tsubasa a deixa verificar a mensagem. Sayori puxa um videogame portátil e descobre uma atualização de um jogo que ela voltou a jogar. Tsubasa não conhece o jogo, então Sayori o desafia a jogar. Ele perde rapidamente e Sayori percebe que é a sua primeira vez. Ela se aproxima para ensiná-lo e Tsubasa fica envergonhado por ela estar muito perto. Sayori explica seus problemas de se aproximar das pessoas devido à sua aparência e Tsubasa a tranquiliza, elogiando sua singularidade e expressando a alegria por tê-la conhecido. Tsubasa pediu a Sayori para ensiná-lo mais sobre os jogos e ela diz que só ensinaria se ele a chamasse de professora e Tsubasa concorda em chamá-la de professora. Enquanto praticavam, Tsubasa ficou impressionado com o entusiasmo de Sayori por jogos e ela o incentivou a praticar mais. No entanto, Tsubasa só conseguiu vencer o NPC mais fraco do jogo. Ao perceberem que estavam atrasados para a aula, decidiram esquiar. Fuyuki notou os dois subindo a montanha e Tsubasa e
Sayori ficam assustados por conta da altura. Tsubasa explica que se desafiava a experimentar coisas novas em Hokkaido e Sayori perguntou sobre sua motivação para esquiar. Ele revelou que Fuyuki o incentivou, sendo sua primeira amiga na cidade. E aí Sayori pergunta a ele se ele está gostando de Fuyuki, mas Tsubasa fica todo envergonhado e calado, e ela diz que aquilo respondia à sua resposta. Chegando ao topo, Tsubasa fala que queria fazer uma aposta. Se ele conseguisse descer a montanha sem cair, Sayori deveria falar com Fuyuki. Ela concordou, pedindo para não ser deixada para trás. Tsubasa desce a montanha e se mantém concentrado para não cair, conseguindo assim chegar lá embaixo com sucesso, mas ao olhar para trás, viu Sayori perdendo o controle. Fuyuki aparece e a ajuda a parar com segurança. Elas duas caem e Fuyuki pergunta a Sayori se ela está bem, e Sayori com um jeito tímido fala que sim, deixando Fuyuki feliz por ela ter finalmente respondido ela. O professor fica furioso, mas Tsubasa explica a situação, assumindo toda a responsabilidade e pedindo desculpas de maneira muito humilhante. No caminho de volta, Fuyuki e Sayori se tornaram amigas, embora Fuyuki tenha ficado com ciúmes da proximidade entre Tsubasa e Sayori. No dia seguinte, Tsubasa se pergunta se conseguirá enfrentar a neve e reclama das dores após esquiar. Sua avó o incentiva a ter determinação para se tornar um habitante de Hokkaido. Ele promete fazer o seu melhor, mas a caminho da escola fica resfriado e se desespera no frio intenso. Ao quase ser atropelado por um carro, pensa em desistir e lembra de Fuyuki e se pergunta se ele está morrendo, mas a lembrança na verdade era realidade, pois Fuyuki estava o chamando. Ela aconselha Tsubasa a não andar na nevasca e o leva para a escola de carro, com a mãe dela sugerindo que ele relaxe. Tsubasa nota a semelhança entre a mãe e Fuyuki. Fuyuki brinca com Tsubasa sobre o carro apertado, sugerindo que é por ele ser rico. A mãe dela pergunta se ele é o garoto rico mencionado por Fuyuki. Tsubasa fica nervoso com tanta atenção e a mãe pergunta se ele tem namorada na sua cidade natal. Ele se sente envergonhado e quando Fuyuki vai tocar nele, ele começa a sentir muita dor. Fuyuki comenta sobre não abusar dos músculos dele e Tsubasa entende isso de outra forma. A mãe de Fuyuki elogia Tsubasa, sugerindo que ele e sua filha fariam um belo casal. Tsubasa, constrangido, nega ter namorado em Tóquio. A mãe oferece a filha a Tsubasa e Fuyuki pede para ela parar. Durante a viagem, a mãe de Fuyuki fala sobre a nevasca e Tsubasa comenta sobre a escola continuar aberta. Fuyuki explica que a nevasca teria que ser pior para a escola fechar. Tsubasa comenta sobre como as pessoas em Tóquio reagiriam a uma nevasca dessa e fala que as pessoas ali parecem ser resistentes ao frio, pois andam com roupas simples naquele frio. Fuyuki e sua mãe negam que são resistentes e dizem que só saem daquela forma porque não tem como ser estilosa no frio. Durante a viagem, a mãe de Fuyuki menciona a dificuldade das crianças em chegar à escola no inverno. Fuyuki explica que sua escolha de vestuário é muito alta e o custo é elevado de se vestir no inverno. Ela expressa o desejo de trabalhar para comprar roupas, mas a mãe acha que ela é muito jovem para isso. Tsubasa elogia a união da família e percebe as dificuldades de ser uma Gyaru em Hokkaido. E sem querer, ele pensa alto e elogia a beleza de Fuyuki e sua mãe, as deixando muito envergonhadas e pedindo para ele parar, fazendo Tsubasa perceber que acabou pensando alto de novo. Ao chegarem à escola, Tsubasa agradece pela ajuda no caminho. A mãe de Fuyuki oferece uma carona em caso de nevasca, pois as casas deles não ficam tão longe uma da outra. Ela elogia a jogada de Fuyuki com um garoto e Fuyuki fica toda sem jeito. Sayori se une a Fuyuki e Tsubasa, mas fica chateada quando Fuyuki a abraça com força. Sayori diz que estava com dor no corpo e Tsubasa diz que ele estava também, pois não estava acostumado em esquiar. Fuyuki fica com ciúmes dos dois, pois eles estão se dando muito bem e acha aquilo injusto. Durante a aula, Fuyuki menciona que Tsubasa conseguiu equipamentos para o frio. Tsubasa se sentia mal por perder o cobertor de Fuyuki constantemente. Tsubasa fica surpreso quando Fuyuki tira parte de sua roupa para mostrar alguns equipamentos que a esquenta, e ela acaba lhe dando alguns equipamentos para ele se esquentar também. Ele percebe que está se dando bem com uma Gyaru, algo que nunca iria acontecer em Tóquio. Fuyuki comenta sobre a necessidade de um novo batom e sugere que eles podem ir para o mercado depois da aula para poder comprar o batom. E Tsubasa aceita a oferta, se mostrando para Fuyuki que ele está se tornando um verdadeiro morador de Hokkaido. Ele percebe que ela está certa e Fuyuki diz que ele está pegando isso dela, pois ela é um habitante de Hokkaido também. Tsubasa lembra que sua avó comentou sobre isso mais cedo também. Sayori entra na conversa, alertando
comentando que Fuyuki não é um bom exemplo de habitante local. Fuyuki afirma ser 100% nascida e criada ali, mas Sayori diz que ela não usa gírias locais ou o sotaque dali. Fuyuki explica que sua família em Sapporo usa as gírias de Hokkaido, mas Sayori diz que apenas seus avós fazem isso. Tsubasa conclui que a forma de falar varia conforme o local, a família e a idade das pessoas. Notando que Sayori trouxe um videogame, Tsubasa convida para jogar, mas ela o considera inocente. Ele explica que Sayori é sua professora game e convida Fuyuki para se tornar aluna também. Fuyuki decide participar e após a aula, eles combinam de se encontrar no Tobu, um mercado enorme na cidade. Chegando lá, Tsubasa percebe que é um local enorme, mas Sayori sugere que as lojas em Tóquio são provavelmente maiores e mais sofisticadas. Tsubasa confirma que as lojas em Tóquio são mais tecnológicas, mas aquele local é diferente, pois é espaçoso e tranquilo. Eles jogam um videogame e Fuyuki vence. Sayori se junta e celebra com ela. Tsubasa vai ao banheiro, Fuyuki sugere comprar cosméticos e Sayori concorda. Elas vão às compras e dizem que compraram os produtos de acordo com a escolha de Tsubasa, e ele se desculpa pela escolha dos produtos. Em casa, ele faz a tarefa de inglês e se pergunta se é para entregar amanhã. Ele então manda uma mensagem para Fuyuki, perguntando sobre, e ela fala que estava no banheiro, e acaba mandando uma foto para ele. E Tsubasa recebe a foto de Fuyuki no banho, se distraindo, e ele diz que os estudos dele acabaram ao ver algo surpreendente, e fica muito envergonhado. Fuyuki fica ansiosa pela resposta do garoto após uma foto enviada. Tsubasa responde formalmente por mensagem, dizendo que a raposa é muito linda, deixando-a insegura, pois esperava uma reação mais exagerada. Ela acaba mandando outra foto, mostrando seu rosto, e Tsubasa fica todo vermelho, mas mesmo assim, ele responde de uma maneira normal, a deixando mais irritada ainda. Ela então liga para ele, e quando ele atende, ela pede para ele olhar a tela, e Tsubasa descobre que era uma videochamada, e vê Fuyuki se mostrando no banho, e Fuyuki descobre que ele estava constrangido ao ver suas fotos e por vê-la, deixando ela muito feliz e rindo muito. Por engano, ela revela estar sem roupa ao telefone. Tsubasa vira o celular para baixo e continua a conversa normalmente. Fuyuki menciona não tomar banho diariamente para economizar na energia, pois senão a conta iria chegar a um absurdo. Ela sugere que Shiki visite fontes termais em Kitami, dizendo que ela vai sempre com sua família, e ele concorda em ir algum dia. Ela propõe ir junto, deixando Tsubasa envergonhado. Ele muda de assunto e pergunta sobre a tarefa de inglês. Fuyuki fica surpresa e assustada, e acaba lembrando que não começou a tarefa. Ela se levanta de uma vez e seu celular cai. Tsubasa se assusta e acaba deixando o celular cair também. Quando o celular de Fuyuki vai caindo, ele mostra algumas partes de seu corpo, e quando ela o pega, pergunta a Tsubasa se ele viu. Tsubasa diz que acabou não vendo nada, pois seu celular também havia caído, e pergunta o que foi que aconteceu. Fuyuki diz que não era nada e diz que precisava ir e se despede estranhamente. Tsubasa percebe a mudança dela e pensa que foi por conta do choque de saber sobre a tarefa de inglês. Fuyuki se pergunta por que ela estava fazendo algo tão indecente, e a sua mãe aparece. Ela fica toda sem jeito e sua mãe pergunta se ela está tonta. Ao mentir para sua mãe, ela diz que estava só um pouquinho tonta. No dia seguinte, ela acaba esquecendo de fazer a tarefa, resultando em uma bronca do professor. Em um karaokê, Tsubasa elogia a habilidade de Fuyuki em cantar, e ela diz que sempre canta a mesma música porque a anima. Sayori conversa com Tsubasa sobre karaokê. Ele confessa nervosismo no ambiente, pois nunca foi com os amigos para lá. Sayori revela que costuma ir sozinha, causando surpresa em Tsubasa. Durante a busca por uma música para cantar, Fuyuki sugere ajudar Tsubasa e Sayori. Durante a pausa para comer, discutem sobre os exames e a ideia de uma festa de estudantes. Enquanto isso, as garotas falam sobre as unhas de Sayori. Fuyuki menciona o dia dos namorados, e os garotos revelam ânimo para ganhar chocolate. Uma garota sugere dar chocolate a um garoto, que aceita feliz. Em seguida, ele pergunta se Fuyuki faria o mesmo. O garoto ruivo pede chocolate, e ela revela ter feito 60 no ano passado, distribuindo para todos os colegas. E Tsubasa fica aliviado, percebendo que ela não dará só para uma pessoa. Outra
Outra garota pergunta se Sayori faz chocolate e ela diz que não, preferindo gastar dinheiro em hobbies, que é seus jogos. Todos admiram sua sinceridade. Tsubasa revela que só ganhou chocolate da família, decepcionando os garotos. Após o karaokê, Fuyuki diz que se divertiu muito e propõe outro encontro. Sayori queria dizer alguma coisa, mas ela se cala. No caminho, Fuyuki elogia o canto de Tsubasa. Enquanto conversam, Sayori se distrai com notícias sobre chocolates do Dia dos Namorados em seu celular. No dia seguinte, Sayori decide priorizar seus jogos e pretende esquecer a ideia de comprar chocolate. No entanto, muda de ideia e vai até a loja. Lá, encontra Fuyuki, que está procurando ingredientes para fazer seus chocolates. Sayori disfarça, dizendo que está comprando esmalte, mas Fuyuki acaba percebendo que ela tinha falado que tinha muitos esmaltes, e então ela pede a Fuyuki ajuda para escolher alguns produtos. Ao falarem sobre o Dia dos Namorados, Sayori revela que gosta de ganache, um chocolate muito gostoso. Fuyuki diz que iria comprar os chocolates e Sayori decide também e vai comprar alguns ingredientes para fazer chocolate também. Ela explica que iria fazer chocolate para Fuyuki. Ao saírem das compras, Fuyuki se oferece para ajudar Sayori a preparar os chocolates. Sayori pergunta a Fuyuki se ela pretende dar chocolate a Tsubasa, explicando que eles se dão bem, e Fuyuki fica sem jeito. Sayori se sente intrusiva na conversa com Fuyuki e decide ir embora, mas Fuyuki a tranquiliza. Elas combinam de se encontrar na escola no dia seguinte. Enquanto isso, Tsubasa termina de revisar as suas tarefas, mas acaba se perguntando se ele iria ganhar algum chocolate no outro dia. Fuyuki manda mensagem para Sayori perguntando se ela estava acordada. Sayori responde e Fuyuki diz que iria ajudá-la sobre fazer os chocolates. Fuyuki sugere um método simples e depois Sayori pergunta sobre o chocolate dela. Fuyuki diz que ela verá na escola e revela que fez 70 chocolates, surpreendendo Sayori por ela ter muitos amigos. Fuyuki elogia Sayori e sua motivação em fazer chocolates, e Sayori se emociona quando questionada sobre para quem está fazendo chocolate. Ela disfarça dizendo que é para Fuyuki, mas Fuyuki quer saber para quem mais Sayori dará chocolates. Fuyuki acaba derramando algumas coisas nos chocolates que ela fez e fica desesperada. Ela conta a Sayori sobre o incidente na cozinha, pedindo para ela não se preocupar e se concentrar no chocolate dela. No dia seguinte, Tsubasa, ansioso para ganhar chocolate, fica desapontado ao encontrar seu armário vazio. Fuyuki, no entanto, surpreende ele com um chocolate de mercearia. Mesmo assim, Tsubasa se parece feliz. Enquanto Fuyuki distribui chocolates na sala, Fuyuki explica que teve problemas na produção, mas o garoto ruivo acaba sendo rude com ela e fala que está decepcionado. Sayori, preocupada, pensa que algo aconteceu com Fuyuki. Sayori intervém e vai até o garoto para defender Fuyuki, ameaçando ele, e fala para ele nunca mais falar isso com ela, e se ele falar, ela iria acabar com ele. Na primeira aula, Tsubasa percebe que Fuyuki está pensativa. Após a aula, informam sobre uma pausa nos clubes devido a exames. Tsubasa e Fuyuki ficam para a faxina e comentam sobre a escola estar muito quieta. Tsubasa muda de assunto e agradece a Fuyuki pelo chocolate. Fuyuki começa a chorar e revela que estragou o chocolate de todos e acabou deixando todos decepcionados. Tsubasa fica sem saber o que fazer e para tentar acalmar ela, Tsubasa começa a tocar no piano e quando ele termina de tocar, ela pergunta o que Tsubasa estava fazendo ali. Tsubasa fala que não sabia como alegrar ela e que queria fazer com que ela ficasse bem, já que ela está sempre cuidando dele, e por isso ele tocou a música que ela havia dito que gostava muito no karaokê. Fuyuki se emociona e fala que agora está feliz e agradece a Tsubasa. Sayori aparece e explica que está ali para entregar o chocolate. Fuyuki diz que não iria atrapalhar, mas acaba descobrindo que o chocolate na verdade era para ela e fica muito feliz com aquilo, abraçando Sayori. Tsubasa se desespera, pois ele pensava que o chocolate seria para ele e diz que queria cavar um buraco no chão para se esconder, mas Sayori lhe dá um pouco também, dizendo que ela fez o dele com os restos dos que sobraram de Fuyuki, e Tsubasa fica feliz com isso. Eles começam a comer os chocolates juntos, mostrando um significado de amizade. Esse foi o episódio 5 desse anime emocionante. Creio que todos ficaram emocionados quando Tsubasa tentou acalmar a Fuyuki, mas se eu fosse ele, eu dava logo um abraço nela e falaria que ela não havia feito nada de errado. Se você quiser a parte 6, vai logo deixando seu comentário aqui embaixo. Deixa seu like aqui também e não se esquece de se inscrever no canal para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Fui!